seres humanos! Tudo bom com vocês? Eu sou Morgana, esse aqui é o História de Noah e hoje estamos aqui para falar sobre a rainha da literatura contemporânea, na minha opinião, Chimamanda, a minha melhor descoberta de 2020. Sim, gente, eu ainda não tinha lido, mas eu já explico para vocês depois da vinheta. Vamos lá? Hey, que bom que vocês estão aqui. Espero que vocês estejam tendo um bom início de ano. Não se esquece de deixar o curtir no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. É super importante para a gente poder crescer e chegar a mais pessoas. Deixa também seus comentários, o que você acha, se você quer que a gente faça algum vídeo aqui, tá bom? E também nos segue nas nossas redes sociais, @História de Noah, tanto no Facebook quanto no Instagram, que lá a gente tá um pouquinho mais perto. Então vamos lá, gente. 2020 foi um ano muito difícil, muita coisa aconteceu. Minha família inteira pegou Covid, eu fui demitida, teve toda a questão de ansiedade, lockdown e tudo isso. Trabalhar em casa e etc, etc, etc. Teve muita coisa ruim, mas também teve coisas boas. Uma dessas coisas boas foi a querida Chimamanda. Eu chamo ela de Chimamanda pelo primeiro nome mesmo, eu sei que alguns chamam de Adichie, que é o sobrenome dela, mas eu raramente chamo autores pelo sobrenome. É sempre o primeiro, porque eu gosto de me sentir próximo deles, afinal, eles entraram no meu coraçãozinho. Eu já tinha ouvido falar sobre ela, tá? Mas quando ela estourou mesmo, principalmente com a Americana em 2015, eu tava na faculdade, eu não tava lendo. Eu descobri ela mesmo quando ela lançou No Seu Pescoço, que é uma coletânea de contos, mas eu não leio contos, então daí eu fiquei meio assim. Em dezembro, a Monique chegou com esse livro pra mim, dezembro de 2019. Ela falou, não, Morgana, pode ler porque é romance. E eu falei, tá bom. Quando eu li Americana, então, eu falei, eu preciso ler tudo dessa mulher. E eu fui atrás de tudo. E durante o ano, então, eu fui descobrir Chimamanda. Você já sabe disso, porque afinal o título é esse. Eu vou contar um pouquinho de cada livro e o que eu gostei em cada livro pra vocês. Então, basicamente, eu li quase todos dela esse ano. Ela tem esses 3 romances publicados aqui no Brasil. Ela vai ter a coletânea de contos, que é No Seu Pescoço, e ela vai ter daí os textos mais teóricos dela, que é Como Educar Crianças Feministas, Sejamos Todos Feministas e O Perigo de uma História Única. O Perigo de uma História Única, eu não li o livrinho porque é basicamente a transcrição do discurso dela na TED, de uns 9 anos atrás, que tem até dublagem no YouTube pro português, pra gente poder trabalhar ele em sala de aula, o que é maravilhoso, né? E o Sejamos Todos Feministas eu ainda não li, mas eu li Para Educar Crianças Feministas, que é maravilhoso. Eu acho que ele deve ter umas 30 páginas, 30, 80 páginas, acho que nem isso. E ele é muito, muito bom. Mas nesse vídeo eu só vou conversar com vocês sobre os 3 romances dela, por que ler Chimamanda. Eu vou falar por ordem de que eu li, tá bom, gente? Essa aqui é a ordem que eu li. Eu comecei com a Americana, depois Meio Sol Amarelo e, por último, o Hibisco Roxo. Então, vamos lá. Eu li no final do ano passado, início desse, eu terminei em janeiro, então foi o primeiro livro que eu li esse ano. Nesse livro aqui, então, a gente vai acompanhar 2 personagens, principalmente a Ifemelu e o Obinze, mas principalmente ela. Gente, esse livro me conquistou já da primeira página. Assim, o primeiro capítulo é maravilhoso. Sabe quando você sente que você encontrou um livro que transcreve a sua experiência? Porque tem muitos livros que você gosta, que você ama, que são os livros da sua vida, mas que não falam da sua experiência de vida. E esse aqui é a minha experiência de vida. Então a Ifemelu é uma menina nigeriana que vai passar pela experiência de mudar para os Estados Unidos e fazer a faculdade nos Estados Unidos. Ela vai descobrir todo esse racismo americano que existe aqui no nosso continente contra as pessoas negras. E assim, é uma conversa de aconchegar o coração. Por quê? Ifemelu, ela é escritora, ela é blogueira e ela é universitária, então ela tá nesse meio e ela tá pensando sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser negro, o que é racismo, como passar por toda essa experiência de vida da melhor forma possível, mas também sem se tornar a vítima da situação, mas entendendo que você é a vítima da situação e que tem muita coisa que não tá nas suas mãos para você resolver. A abertura desse livro, ele te conquista, assim, porque o primeiro capítulo, ele já começa com ela descrevendo a questão das cidades que ela morou, então você consegue ver essas comparações, que é muito legal, porque ela é uma mulher
que passou por muitas cidades por causa da carreira acadêmica dela, então ela teve muito dessa experiência cultural de estar em vários lugares no mundo e experimentar várias culturas diferentes. E aí ela vai para uma conversa no trem, que é maravilhoso, né, gente? Porque você começa um livro num transporte público, não tem nada mais atual do que isso, do que essa experiência de você conversar com pessoas estranhas no transporte público. E já começa com os 2 pés na porta, quebrando estereotipos. Ai, que eu acho muito legal, que é a questão de que ela conta desses encontros que ela tem, dessas conversas que ela tem nos transportes públicos, porque como ela escreve, ela gosta bastante de conversar com pessoas, e de como a gente olha para as pessoas e espera coisas, a gente tem os estereotipos para cada coisa, e ela vai quebrando isso já no início, e ela vai mostrando pra gente todas as vezes que isso aconteceu. Por quê? Porque se ela vai falar da experiência dela de ser uma mulher negra, é claro que ela tá lidando com estigma, é claro que ela tá lidando com o estereotipo do que as pessoas esperam dela, o que as pessoas olham e enxergam quando veem ela, porque enxergam muitas coisas antes de chegar nela. Então ela já chega mostrando de como muitas vezes ela também reproduz isso, que ela também reproduz estereotipos, que ela também espera coisas das pessoas e que muitas vezes as pessoas te surpreendem. Nossa, é incrível. Então assim, ela vai falar sobre racismo, obviamente, de uma forma muito natural, porque o racismo na cultura norte-americana e na nossa, ele é naturalizado sim, ele tá no nosso dia a dia. Então, ela não vai falar do racismo naquela questão de a pessoa virar na cara e falar sua pretinha, eu vou te matar, não. Que acontece também, mas ela vai contar da experiência de ser uma mulher negra. Então ela vai falar da questão do cabelo, da questão do alisamento, da questão de como isso dói, de como as pessoas te enxergam, de coisas que você precisa fazer para poder conseguir um emprego, de como você precisa se maquiar metaforicamente aqui para que você possa poder entrar em certos lugares. E depois que você entra nesses lugares, você conseguir ir conquistando a sua voz, conquistando o seu espaço. Ela vai falar também da questão do branqueamento, né, que acontece muito. Você é negro, né, você não é aceito, mas a partir do momento que você é um negro, que estudou, que sabe falar por você, que bate de frente com o racismo, que milita pelos seus direitos, pelo seu espaço, a sociedade começa a te tratar como não, você não é tão negra, você tem uma pele mais clara, você nem devia estar falando de racismo, você nem passa por racismo, de como as pessoas querem tirar isso de você, só porque você é estudado, então você não faz mais parte daquele estereotipo, você saiu daquele estereotipo, então ele já não te aceita. São coisas que só quem é negro, só quem é mulher também eu acho que deve conversar com os homens, mas principalmente só de quem é mulher no século XXI, numa cultura americana, sul-americana, que consegue entender. Gente, assim, é perfeito. Vai ter a questão do namorado branco e rico, que eu acho maravilhoso ela tratar aqui também, né, da questão de não só do preconceito da família, é dessa questão de quando você chega em certos lugares, as pessoas te olham de cima e embaixo, porque você não deveria estar lá, e tudo mais. Mas fora tudo isso, o livro vai ter um pano de fundo que é o romance dela com o Obinze, que é o namoradinho dela de escola, que eles acabam perdendo contato quando ela vai para os Estados Unidos. Só que o livro começa então nesse retorno dela para a Nigéria. Então isso é muito legal. Por quê? Porque vai passar a infância e a adolescência dela na Nigéria, depois vai passar a juventude dela nos Estados Unidos, o que é ser um estrangeiro, e aí depois a volta dela para a Nigéria, já adulta, formada e relativamente bem-sucedida. Então essa questão de você ser uma mulher do mundo, e aí você já não se identifica tanto com as coisas do seu país, mas no outro você também é estrangeiro, porque você experimentou várias culturas. E, de verdade, é incrível, eu acho que é uma forma muito linda de você falar, e pro povo que tem problema de falar sobre racismo, porque acha muito pesado, assim, esse aqui é ótimo pra você indicar pra várias pessoas, porque mesmo quando você não entende pela experiência dela, por ela ser blogueira, no meio do livro tem os textos do blog dela. Se você não entendeu no subjetivo, tem os textos pra você entender. Aí, o próximo que eu li foi Meio Sol Amarelo, que eu ganhei um vale. O Americana, ele não é meu, tá? Ele é de uma amiga da Monique que tá emprestado por cada quarentena, ainda não foi devolvida.
Mas esse aqui é meu, eu ganhei um vale da cultura do meu trabalho. Eu não lembro se foi Dia da Mulher, se foi... O que foi, mas eu ganhei, né? As pessoas sabem o que dá para professores, livros. E aí eu fui e peguei o Meio Sol Amarelo, então. Ele é uma pesquisa da Chimamanda em torno da guerra civil que aconteceu na Nigéria na década de 60, que foi consequência direta da Guerra Fria. Se vocês lembrarem lá daquela disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos. E aqui no caso, a Nigéria era colônia do Reino Unido até 1960, a guerra estoura em 1966, vai de 66 até 1970. Para quem estudou um mínimo de Guerra Fria, sabe que o livro vai tratar de temas pesados. O livro vai acompanhar 3 personagens, então, no período pré-guerra e durante a guerra. O livro acaba com o final da guerra. Eu me interessei pelo livro porque, como professora de história, a gente tem que trabalhar bastante Guerra Fria, mas a Nigéria não é um dos países que a gente trabalha muito. A gente trabalha bastante Vietnã, Cuba, China e a ditadura brasileira, né? Mas a Nigéria não é um país, por exemplo, que eu já tenha dado aula sobre. Então foi muito legal ver as consequências do colonialismo no país, descobrir mais. Você já aprende bastante coisa sobre o país em Americaná, porque a Chimamanda, ela vem de uma geração de autores de literatura, não só na Nigéria, mas na África mesmo, que defende que não existe literatura africana sem história, precisa ter um posicionamento político, porque todo africano que escrever precisa estar contando a história de quem foi conquistado, porque a gente tem muito da visão dos conquistadores, que é extremamente preconceituosa e extremamente violenta. Isso me conquista na obra dela, ela sempre trazer o fundo histórico. É uma coisa que eu amo muito, meus autores favoritos todos vão fazer isso. A Austin, o Érico Veríssimo, o Tolstói, Machado, todos eles trazem isso, porque eu acredito que não tem por que você falar da experiência humana sem você falar da real experiência humana, né? Do que é viver nesse mundo e traduzir essa sociedade e questionar essa sociedade. É isso que ela vai fazer aqui. Para você que não sabe muito sobre, a Nigéria era colonizada pelo Reino Unido. Quando finaliza essa colonização na década de 60, vão começar então as disputas pelos grupos políticos dentro do país, mas como os outros países africanos, vocês sabem que esses países eles são formados por várias etnias diferentes, porque a África foi dividida pela réguinha pela Europa, então você mistura essas etnias, é só você lembrar um pouco do que foi o massacre de Ruanda. Então foi algo muito parecido, não tão étnico assim como foi Ruanda, mas ainda tem um fundo étnico. E essa guerra então vai acontecer porque se você tem esses grupos políticos aí tentando o poder, você tem um golpe de estado dos Igbos, que é a etnia dos personagens principais aqui, e logo 6 meses depois que eles dão um golpe de estado, os Hausás, eles vão dar um outro golpe de estado. E aí se instala a guerra civil, porque os Igbos se separam então da Nigéria e formam a Biafra independente. O meio sol amarelo vem porque na bandeira da Biafra tem esse meio sol amarelo. Só que o que vai acontecer? Os nigerianos, ou os Hausás, não vão aceitar essa separação, porque a parte que ficava Biafra, a parte que ficava a etnia Igbo, tinha muitos poços de petróleo lá, ou seja, eles tinham muitas riquezas, então não compensava, e por isso vai se fazer a guerra para tentar reanexar os Igbos à Nigéria. E então nesse livro nós vamos acompanhar os 4 personagens principais. A resenha traz como 3, mas eu trago 4, porque a minha personagem favorita não está na lista, então eu coloco. A Olana, o Richard, o Ogu e a Kainene. Gente, cada um desses personagens vai representar um tipo de pessoa na guerra. E isso é muito interessante, porque o livro ele já não começa com a guerra, ele começa pré-guerra. Então ele vai pegar ali mais ou menos uns 3, 4 anos antes da guerra. Então vai mostrar como que era viver nessa sociedade, como era viver na Nigéria pré-guerra civil. E a gente vai conhecer esses personagens, vai ver eles se conhecendo, começando esses relacionamentos, formando essas famílias. E é muito legal, porque quando você vai pegar um livro sobre guerra civil, você já fica com o coraçãozinho apertado, né? Você fala, ai, vai ser difícil. Mas aí, gente, de verdade, a primeira metade é pré-guerra. Então, ela basicamente te conquista ali. Pra quando começa a guerra, você não consegue largar.
Então, assim, é muito bom, porque tem toda essa primeira metade do livro, é uma boa parte, gente, que não tem a guerra, onde você vai conhecer a Nigéria, você vai conhecer os Igbos, você vai conhecer as questões políticas e comerciais que estão rolando ali para fazer essa guerra. Todos os personagens aqui são Igbos, foi a etnia que foi conquistada. Nessa guerra civil, mais de 1 milhão de pessoas vai morrer. E pela personagem da Olanna, nós vamos acompanhar como que foi essa guerra no âmbito familiar, então. Então, como era a questão dos mercados, da falta de suprimentos, dos hospitais, da falta de gasolina. Nós vamos acompanhar a questão do medo de você de ter os seus filhos, homens, levados para a guerra, sendo jovens, sem treinamento, sabendo que eles vão morrer. Então você tem muito disso da Olanna, que ela apoia a Biafra, mas ao mesmo tempo ela não quer que a família dela vá lutar, né, seja soldado. Vai pegar essa questão da vida pré-guerra e a vida pós-guerra, então de como as coisas que você vê na guerra, as coisas que você passa na guerra, elas mudam você e mudam o seu marido, a sua família. Aí você tem o personagem do Richard. O Richard, ele é um inglês que muda pra Nigéria, ele é escritor, então ele tá querendo escrever um livro, mas ele não sabe. E ele vai se envolver com a Kainene, que é a irmã gêmea da Olanna. Você vai ter essa experiência do estrangeiro dentro do país. E quando a guerra começa, ele começa a escrever para os jornais de fora, denunciando tudo o que tá acontecendo lá. Porque, como fazia parte da Guerra Fria, a gente sabe que vai ter apoio. No caso da Nigéria, teve apoio da União Soviética e do Reino Unido para a Nigéria, ou seja, os biafrenses, eles não tinham apoio. Então tem um trecho muito lindo do livro, assim, quando o Richard está indignado, porque apesar dele ser branco e apesar dele ser do Reino Unido, ele sente parte dessa Biafra. Ele mudou para lá, né? Então para ele é o país dele, e ele traz essa indignação, né, de como o mundo ficou em silêncio enquanto eles morriam. O silêncio do mundo perante uma guerra civil tão horrível só porque ela estava acontecendo na África, porque era a África, quem é que se importa com pessoas negras, e principalmente por causa que estava naquele meio da Guerra Fria, daquelas disputas econômicas e políticas. Mas ela também vai discutir muito mais do que isso, da necessidade de você ter esses apoiadores que não eram africanos, que não eram negros, que eram estrangeiros, para divulgar a causa biafrense, ou seja, todas as situações ruins de guerra que eles estavam sofrendo ali, todas aquelas mortes, para tentar um apoio exterior, como tudo isso tinha que ser escrito nos jornais por uma pessoa branca, porque se fosse um negro eles não aceitavam. Então, desse papel que o Richard vai ter, de uma pessoa que é estrangeira, que não faz parte do país, que não tem aquela experiência, mas de ser a voz daquelas pessoas, da responsabilidade que traz isso e também da frustração. É incrível a discussão que ela traz para esse personagem, assim, e principalmente das questões de imprensa durante a guerra, principalmente da comunidade internacional. Depois a gente vai ter a Kainene, que é a irmã da Olanna, e a parceira do Richard, que ela é incrível. A Olanna é professora de universidade e a Kainene não, ela é administradora de empresa, extremamente rica, milionária na verdade, faz parte da elite do país e vai mostrar, né, dessa escolha dela de permanecer no país em vez de sair, porque ela podia ter saído quando a guerra iniciou, mas ela decide ficar, e de como ela vai continuar fazendo dinheiro durante a guerra, de como ela vai continuar prosperando apesar de toda a situação de guerra, né, desse papel desses comerciantes. E eu acho que o mais incrível dessa personagem é que ela traz essa questão de que a guerra te muda. Ela pode não mudar em tudo, ela não vai virar idealista, ela não vai virar acadêmica, nada disso. Mas, entretanto, todavia, ela faz o que ela pode do lugar que ela tem. Então ela é sim uma mulher administradora. Se estão pedindo que alguém forneça alimento e que as pessoas estão cobrando, por que eu não posso fazer isso? As discussões que trazem com essa personagem, eu não posso falar muito, porque senão é muito spoiler, mas eu amo muito, e o final dela também, como que acaba, assim, foi de partir o meu coraçãozinho. Não é nada que você espere, tá bom? E isso é incrível, não é nada que você espere. Então eu nem acho que tem spoiler aqui, porque não tem. Mas assim, meu coração, assim, ficou... Porque ela era minha personagem preferida, mas é uma das realidades. E outra realidade que ela vai pegar, então, com um dos personagens aqui é o Hugo. O Hugo, ele é incrível, porque ele é um pré-adolescente que começa como
um empregado, porque era muito comum trabalho infantil naquele período. Então ele vai vir dessa questão de vir de uma tribo, porque na Nigéria tem toda essa questão, né, de você ter cidades grandes onde você tem essa mistura dessas etnias, mas a maior parte da população ainda vive nessas tribos, que são só a sua etnia. Então ele vem de uma dessas tribos para trabalhar com o marido da Ulana. E aí esse contraste, né, entre um homem estudado e um menino que foi criado numa tribo, que tem todas as superstições e os feitiços e os espíritos e tudo mais. Cara, o que ela faz com esse personagem é incrível, assim, sabe? Porque não tem como eu falar. Ele vai ser um jovem na guerra, então vai mostrar o que a guerra faz com um menino bom. É só isso que eu tenho pra dizer pra você. Mas assim, é incrível, 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 incrível. E ele protagoniza uma das cenas que me marcou, assim, e ficou comigo. E eu pensei sobre aquilo e eu achei genial o que ela fez. Não posso mais falar nada. E por último, para encerrar o ano, eu li Hibisco Roxo, que eu falei, gente, pequeniníssimo, vai ter nada nesse livro, é o gigante, 2 calhamação. O que essa mulher pode fazer pra me surpreender? E assim, gente, não é que a Chimamanda tá inventando a roda. Não, mas é que ela fala de assuntos que as pessoas simplesmente se recusam a falar, porque são difíceis demais, sabe? E acho que esse é um problema da literatura contemporânea, que é essa questão de, ai, não é meu lugar de fala, ai, mas é pra divertir, é pra distrair, sabe? E ela vem com os 2 pés na porta e fala, dá pra divertir, dá pra distrair, mas dá pra você pensar também, né? Dá pra você questionar também. Porque isso me irrita muito, assim. Claro, de vez em quando eu pego um livro pra não pensar, pego, mas na maior parte das vezes, um livro, uma série, um filme, uma novela, ela pode te fazer pensar. Ela deve te fazer pensar ao mesmo tempo que ela tá te divertindo. Não é impossível, gente. E também não é difícil. A dificuldade tá na falta de vontade da pessoa que tá criando esse conteúdo. Essa é a dificuldade. Mas sobre isso a gente já falou sobre a fragilidade branca, né? Que é o nome que se dá para essa dificuldade de se falar de assuntos difíceis. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui. Vale muito a pena você ver, tá bom? Agora em dezembro o Literaturice fez uma leitura conjunta. Eu não fiz com eles, mas eu acompanhei as lives, porque novamente eu não cumpro metas. Esse livro, então, ele vai acompanhar a vida da Cambile. Eu tô falando errado, tá, gente? Porque a tônica é na segunda sílaba, mas eu não consigo fazer. Tenho essa dificuldade. É escrito pela Cambile, que é uma adolescente de 16 anos, e vai contar a experiência dela de ser uma menina criada numa família cristã tradicional, aonde o pai dela é extremamente violento, mas pros de fora ele é quase um santo. Eu vi um monte de gente lendo, um monte de gente falando sobre esse livro, mas eu acho que, assim, faltou um negócio chamado identificação para todas as resenhas que eu vi. E no meu caso, eu me identifiquei muito, porque eu sou uma menina criada numa família cristã tradicional. Eu trabalho com jovens na igreja. Tudo que tá aqui, eu vivenciei, ou eu vi alguém muito próximo a mim vivenciar. Para mim, mais do que tudo, esse livro discute religião e violência. Claro que, por causa dessa minha experiência, por ser um assunto que eu já questiono, eu já discuto há muito tempo, afinal eu tenho 25 anos, eu sou uma pessoa que lê muito, eu sou uma pessoa que estudou história, então eu não consigo sentar num banco de igreja e ver alguém falar alguma coisa que não tá na Bíblia e que não é uma posição de amor, de aceitação, mas é a sua própria, os seus próprios preconceitos reproduzidos como se fossem a vontade de Deus, sem questionar. Para mim, ler esse livro foi um pouco cansativo, foi uma experiência diferente dessa aqui. Por quê? Porque ela faz a mesma coisa que ela fez nesses outros livros aqui. Ela mostra cenas, ela constrói cenas para mostrar o ponto dela. E aqui, toda vez que uma cena ia começar, eu sabia o que ela ia fazer e o que ia acontecer. Porque é um tema muito próximo a mim.
Então, por exemplo, o pai dela é extremamente violento. Quando tem a cena, por exemplo, da menina menstruando no dia de ir pra igreja, e aí no caso lá eles têm a questão de que ela tinha que ir em jejum porque ela ia comer alguma coisa na igreja, então tinha que ir em jejum. E a mãe dela e o irmão dela fazem ela comer para poder tomar o remédio da cólica, porque ela não podia tomar o remédio da cólica com o estômago vazio, porque ela ia perder o estômago, né? Eu sabia o que ia acontecer. Ela não ia poder ficar na cama, dormindo, faltar culto, aonde já se viu. Se ele pegasse ela comendo, eu sabia que ela ia apanhar. Todas as cenas que ela vai construindo são todos pontos que eu já tive que discutir na minha vida. Eu já tive que discutir com os desbravadores, com os adolescentes da igreja. São todas situações que eles já vivemos. Porque eu acho que, assim, ser cristão e jovem no século XXI é impossível se você não questionar essa religiosidade que vem baseada em violência. O livro ele vai falar disso, dessa questão de você cuidar do exterior, da aparência, do que as pessoas de fora vão ver. Então você não pode usar a saia. A menina não precisava nem falar pra mim saber que ela não podia usar calça, entende? Porque em pleno século XXI a gente ainda tem essa discussão. Imagina na Nigéria, naquele livro. A questão de não usar calça, a questão de não usar maquiagem e de como essa violência ela é muito maior para as meninas do que para os meninos. E por ela ser maior para as mulheres, geralmente elas são as primeiras a questionarem isso. Então o livro basicamente vai acompanhar essa menina e o irmão dela e a experiência dos dois lidando com essa violência do pai. O pai que bate na mãe, o pai que bate neles, o pai que controla cada segundo da vida deles para que eles não pequem. E de verdade, gente, eu passei o livro inteiro achando que esse cara ia se suicidar no final, o pai dela. Porque é um fardo muito pesado. E a Chimamanda faz de uma forma muito incrível, porque ele bate e no segundo depois ele tá abraçando, ele tá beijando, porque ele ama os filhos dele e ele acha que ele tá fazendo certo, como a maioria dos pais. De como esse relacionamento completamente abusivo é muito difícil quando vem dos seus pais. Você não consegue questionar que ele não te ame, mas ao mesmo tempo ele é a pessoa que mais te fere. E aí esse cara que tem muitas camadas, esse é o meu personagem favorito com certeza, porque ele é um cara que bate na esposa, bate nos filhos, é extremamente intransigente, preconceituoso, ele não fala com o pai dele porque o pai dele não é cristão. Mas ao mesmo tempo, o pano de fundo aqui do livro é um dos golpes de Estado que a Nigéria sofre pós a Guerra Civil. Então, ele é um cara que é dono de um jornal de esquerda que está se posicionando, que está sendo perseguido pelo exército por se posicionar, por não aceitar o golpe de Estado. Ele paga a faculdade de centenas de pessoas porque ele acredita na educação, que a liberdade vem pela educação. E ele não pode ver um pobre e ele tá ajudando e ele nunca pede de volta. Só que ao mesmo tempo, ele tem todos esses preconceitos. E eu acho isso incrível, porque assim, gente, se você já entrou em alguma igreja, as pessoas são assim, tá? Elas não são santas. Na realidade, a gente é cheio de camadas. E para algumas pessoas, a gente é o vilão da história delas e para outras, a gente é o herói. E isso que é o ruim, porque assim, pros personagens aqui, pras duas crianças, pros dois adolescentes, na verdade, os filhos dele, ele é o herói e ele é o vilão, mas ele é mais o vilão. Só que ninguém acredita na violência e todo mundo se silencia também. Que quando as pessoas descobrem, ninguém faz nada. Porque, vocês devem estar exagerando. Porque gente que tem pais bons é sempre assim, né? Não, que isso, ele faz pelo seu bem. Não é tanto assim. Até tem uma cena da prima dela, depois dela apanhar do pai e parar no hospital, a prima dela vem e elogia o pai dela e fala que ele é um homem maravilhoso. E você tem vontade de bater na prima dela. E aí passa nessa questão de igreja, né, gente? Então, assim, a personagem principal, a Cambile, ela é essa menininha que a gente chama de mulher de pastor, silenciosa, boazinha, que baixa a cabeça, né? E aí você tem a prima dela, que se eu não me engano é Amala o nome, a prima dela que é bem essa garota que nunca vai casar com um pastor na vida. Apesar do livro passar na igreja católica, né, com a questão de padre e tal, que é essa menina que questiona, o tempo todo é um discurso político, ela se posiciona contra coisas que ela não acredita, mas principalmente ela abre mão de coisas dentro da religião que ela não concorda. Então tem toda a questão lá da crisma dela e ela não aceita que ela vai ter
que ela não vai poder usar o nome nigeriano dela, né? E aí ela vai explicar toda a questão racista que tem por trás disso, e aí ela não faz a crisma, porque os padres não aceitam que ela use o nome dela, que ela não aceita um nome branco, e aí ela fala, não, então eu não vou fazer. Porque o Deus que eu acredito não me pede isso. Se a igreja tá me pedindo, não me importa. Eu sei o que Deus quer, então eu não vou fazer. E eu acho incrível, assim, porque... Identificação. Gente, a partir daqui, então, assim, desse livro eu quero falar um pouco mais. Então, por favor, spoiler, se você não leu, pula, tá? Mas, assim, eu acho que são coisas que precisa pontuar, porque eu acho que ele falou muito comigo e é o mais recente que eu li. Tem toda a questão aqui com o padre Amade, a Cambile se apaixona por ele, assim, foi a parte que mais me irritou, dá pra entender. Quem é professor sabe, no caso, que quando você trabalha com adolescentes é muito fácil, né, ainda mais na igreja também, é muito fácil ele olhar pra você, você é a única pessoa que entende a experiência dele, que conversa com ele, que trata ele como um adulto e não uma criança, ele se apaixonar por você. Mas essa paixonite da Cambile pelo padre Amaro foi bem complicada pra mim, até eu ver que não ia rolar nada, mas o livro deixa isso na dúvida e isso me pegou assim, porque seria pedofilia no mínimo, assim, né? No mínimo. E me irritou bastante o posicionamento das pessoas ao redor sobre isso. Mas não aconteceu nada, então vai. Ele vai falar dessa questão da religião com a sua experiência. Pra mim, a Mala, ela é essa personagem que ela consegue separar a religião de Deus. Então ela consegue ver que são os religiosos, são os costumes, as tradições que as pessoas não sabem nem mais o porquê estão fazendo, e ela questiona isso. Então ela consegue ter essa separação do que é Deus, do que é o reino, para o que é religião. O Jajá, ele já não consegue, para ele é tudo a mesma coisa. Se o pai dele faz isso, o pai dele é cristão, então Deus apoia. E a Cambile, ela é essa personagem que ela tem medo sequer de pensar que talvez, o pai dela não esteja fazendo o que Deus quer. Porque o que isso significa? Significa então que o pai dela, que ela ama tanto, que ela idolatra tanto, não é um homem de Deus, não está perto de Deus, está confuso, não sabe de tudo. Então, para ela perde toda essa estrutura da questão do Jade a sair da igreja, não acreditar mais em Deus e da Cambile ficar. Porque é bem isso. Essa violência, ela vai te marcar de uma forma ou de outra. Ela vai te levar a questionar e querer transformar, como acontece com a Cambile, como acontece com a Mala, ou vai te levar a olhar para essas pessoas e falar, Deus é assim, então eu não quero. Mas eu não gostei de como o livro acaba, porque pra mim a Cambile, ela não fica diferente de como ela começou, porque tudo bem, ela aprende a se amar, o amor que ela sente pelo padre faz com que ela olhe pra ela mesma com mais cuidado, mas a família continua do mesmo jeito. A Mamá, a Cambile e o Jajá, eles continuam em volta de silêncios, eles continuam em volta de coisas não ditas, eles continuam não falando sobre a violência que eles sofreram. Mas aí você vai falar, mas Morgana, é isso que acontece na vida real. É isso que acontece na vida real. Eles, a partir daquele ponto, eles vão ter que aprender a viver com toda a violência que eles sofreram e com as consequências que essa violência causou na vida deles. Principalmente o Jajá, que tem toda a questão do machismo, ele ser homem, então ele tinha que ter feito alguma coisa, sendo que não, ele não tinha nem como fazer alguma coisa. Mas tem toda essa pressão que a Cambile não sente. A Cambile não sente que ela tinha que ter feito alguma coisa, mas o Jajá, por ser homem, ele sente que ele tinha que ter defendido, né, a mãe e a irmã. Só que eles continuam envoltos desse silêncio. E eles não buscam uma terapia. Eles não buscam solucionar as questões emocionais e mentais deles, né? Eles não vão atrás de um psicólogo com o mesmo afinco, por exemplo, que elas vão no final do livro atrás de um tratamento médico pro Jajá, atrás das pomadas para consertar os machucados dele. Então, é muito disso, né? A gente se preocupa mais com as feridas físicas do que com as feridas que são reais. As feridas que ficam ali, que te impedem de viver uma vida, que é o que acontece com a Mamá. Ela não consegue viver mais. Ela não consegue mais viver. Porque foi demais, aquela violência foi demais e ela não consegue nem traduzir em palavras, porque é isso que um relacionamento abusivo faz, né? Porque daí você tem o abuso do relacionamento romântico, você tem o abuso do relacionamento paterno, mas daí você tem também o abuso do relacionamento religioso, que é tudo muito pesado e difícil de digerir, difícil de traduzir. Mas é incrível, se você é cristão de verdade, são discussões
muito, muito válidas para você começar a rever como essas pequenas tradições que você não questiona simplesmente machucam de uma forma muito profunda e que elas não têm nada a ver com Deus, elas não têm nada a ver com Jesus, elas não têm nada a ver com o reino, elas têm a ver com a violência do homem que se aproveita da religião para passar a violência. E acima de tudo, né, que essa violência ela é passada há tantos anos que não dá nem para dizer até que ponto é culpa daquela pessoa, porque ela foi ensinada assim, apesar de ser culpa dela, né? Porque ela também não questionou, ela também não tentou ver outra coisa e ela se aproveitou daquilo para se fazer em cima de outras pessoas. Vale muito a pena ler, gente. Todos eles, assim, de verdade. Espero que eu tenha convencido vocês. Beijinhos, até a próxima quinta. Tchau!